Vamos ver. Aí, vamos ver aqui, vamos clicar aqui só pra ver se funciona. Vamos lá, vamos fazer um teste. O famoso quem sabe faz ao vivo. Vamos ver o que Vamos ver acontece. se tá bom. Por que não apareceu aqui? Não apareceu que eu tô ao vivo. Ei, estamos ao vivo! Estamos ao vivo. Vamos Você lá. não me segue, será? Eu? É. Mas só falta eu te seguir, né? Meu Deus do céu. Eu vou brigar com você. É Como é que motivo faz do aqui? divórcio sumário. Olá! A gente tá lendo de cabeça A pra gente tá baixo. lendo de cabeça pra baixo. Seja bem-vindo. Me fala se tá vendo a gente direitinho aí. Alcione! Por favor, fala se a gente não tá cortado, que a gente resolveu virar o vídeo ao contrário hoje. Fazer ele horizontal. Isso, me Porque fala que aí. acontece, quando tá na vertical, eu fico grudado nela pra aparecer os dois. Aí eu falo, vamos fazer agora, vamos Então, testar. tá nos vendo, tá tudo ok aí, não tá cortando nada, tá perfeito. Luísa, nos conte que a gente tá olhando todo mundo de ponta cabeça hoje. Sim. Fala se tá ok aí na live. Se a gente tá horizontal, dá pra ver os dois, não tá cortado. Se não tá cortado ninguém. Por favor. Apenas Tainá. mãozinhas. Por favor, diga se tá Ó, ok. positivo. Eu falo assim, ó, positivo. Então, nós vamos começar a nossa live de hoje. Ninguém reclamou, então é sinal de que a gente deve estar aparecendo Provável, direitinho. Nossa live de hoje se chama Relacionamentos. Nutrindo relacionamentos saudáveis. Ok. Então, ela já é uma inspiração, né, para a palestra que eu vou falar sobre tipos de almas gêmeas. No dia 16 vai ser uma palestra no Zoom, fechada, onde eu vou trazer para vocês a visão do Theta Healing sobre almas gêmeas e a visão do Theta Healing sobre os tipos de alma gêmea existente. Deixa eu ver aqui. Estão escrevendo através. Então tá ótimo. Maravilha. Perfeito. Então, o que acontece? Primeiro, nutrindo relacionamentos saudáveis, né? O primeiro ponto que fica é o que um relacionamento tem a ver com nutrição e o que tem a ver com nutrir um relacionamento saudável. Então, toda vez que a gente tá com alguém, seja seu parceiro, sua parceira, seja a sua família, hoje a gente vai focar em parceiros, em A2, né? Em casal, independente do gênero, independente da posição de gênero, tá? Então nós vamos focar em dupla. Mas toda vez que nós nos relacionamos com alguém, automaticamente há um estado de nutrição aí. Ou você vai nutrir ou ser nutrida, ou você vai efetuar ambas, né, emocionalmente falando e energeticamente falando, ambos os passos, né, nutrir e ser nutrida. Então, quando nós falamos de nutrição, nós estamos diretamente falando de relacionamento. Porque o primeiro relacionamento que nós começamos a ser nutridos é o relacionamento entre pais. Então, o primeiro ser que nos nutre é a mãe e o segundo ser que nos nutre é o nosso pai. Então, a gente já entra no planeta Terra, ou seja, já entra, né, nesse estágio de experiência humana, experimentando a nutrição. Então, quando a mãe dá o seio, quando a mãe a amamenta, ela já está te nutrindo e te trazendo para o planeta, dizendo que eu estou aqui a seu serviço, estou à disposição, estou olhando para você. Então, a gente já começa um caminho de nutrição de relacionamentos quando a gente nasce, quando a gente está na barriga, né, no ventre, quando nós nascemos. E a partir de então, a gente já começa a nutrir relações. Então, tem tudo a ver com nutrição, né? Porque a gente entra no mundo e o primeiro alimento que a gente recebe vem a partir da mãe, a partir de um ser que veio para nos conduzir nessa experiência humana. Então, quando nós somos adotados, quando os nossos pais faleceram e a gente era muito novinhos, isso já gera um conflito na nutrição, já gera um descompasso, já gera um trauma, já gera algumas emoções aí a serem vistas e olhadas. E no decorrer da nossa vida, nós vamos nutrindo relacionamentos. E quando a gente experimenta um relacionamento a dois, é o momento de colocar o quê? Em prática esse potencial nutritivo.
o quanto eu estou aberto para receber uma nutrição de um outro alguém, se meus traumas, meus choques já foram, né, sanados, e o quanto eu estou disposto de entrar numa intimidade com alguém para me doar, para nutrir o outro. Quer dizer, como eu vou nutrir o outro e como eu vou nutrir a mim mesma e como eu vou me permitir ser nutrida. Então eu acho que essa introdução era importante. Né? Eu queria acrescentar um pouquinho, que é um dos motivos da gente concentrar a partir de agora no relacionamento a dois, é porque a gente entende que a partir desse relacionamento a dois são formadas famílias, né? Independente do tipo de relacionamento. Uma dupla, né? De uma dupla são montadas famílias, né? Então, quando um relacionamento ele consegue ter essa nutrição de ambas as partes, de lado a lado, tende a criar famílias mais felizes, mais equilibradas. Então, por isso a importância de a gente olhar para isso, né? De como que a gente consegue ter um relacionamento onde há a nutrição dos dois lados, onde você consiga receber a nutrição, seja leve para você receber a nutrição e seja também para você prazeroso dar a nutrição pro parceiro, né? Ou para a parceira, né? Então, por isso a gente achou tão importante a gente trabalhar nesse sentido, falar sobre os relacionamentos de casais, de parceiros. Sim, a dois, né? A dois. Partes. Então a gente começa assim, então vamos pro casal, né? Vamos pro dois, vamos pro par, para a construção de uma família. É muito interessante, o Kleber trouxe isso para mim hoje de manhã, né? É no relacionamento a dois que a origem da formação da família começa. Então foi assim comigo e com ele, com os meus pais, com os pais dele, com os nossos avós, bisavós e assim por diante. Então, dois que se colocam à disposição de formar uma família. E a partir dessa família, como esse equilíbrio, né? Como esse equilíbrio nutritivo foi feito. E aí o que fica em nós? Se a gente não cura esses relacionamentos familiares, essas questões familiares, como nós chegamos na Terra, como a nossa família foi formada, como nossos pais conduziram esse relacionamento, nós vamos repetindo esses padrões no nosso relacionamento a dois. E não foi curado, nós vamos repetindo, o que nós vamos acontecendo? Algumas pessoas começam a nutrir relacionamentos que não são saudáveis para elas. Então, começa a ter um desafio, vamos dizer assim, maior nessa relação. Então, eu peguei uns dados numéricos aqui só para a gente elucidar algumas coisas. Em 2020, ao longo de 2020, foram registrados 76.175 divórcios, 1,5% a mais do que 2019. Em 2021, passaram dos 77 mil divórcios no ano. Isso que foi registrado, né? Nós não estamos falando nem de união estável, nós estamos falando aqui de divórcio. Quem casou, tinha um documento, foi lá e efetuou esse, né? No cartório de registro civil. Registrou mesmo. E aí, o que vem sendo trazido? Tá estranho olhar assim de ponta cabeça, será que eu vi? Não, vamos permanecer Vamos permanecer para ver o que dá, né? E o que aconteceu aí com... qual é a justificativa, vamos dizer assim, matemática, estatística, psicológica, emocional, que está sendo trazida a respeito disso? E depois nós vamos para a energética, tá? A justificativa psicológica os casais não estavam preparados para ficar tanto tempo juntos e com isso começaram a conviver e ao conviver tiveram dificuldades desde dividir tarefas, de dividir atividades, de alimentar o seu emocional devido à pandemia. Então a pandemia contribuiu para que os relacionamentos finalizassem e as pessoas não dessem conta de tantas emoções ao mesmo tempo, né? Uma pandemia, ficar em casa, ficar em reclusão, ficar recluso e ainda conviver a dois. Então essa está sendo a justificativa, né, sobre esse aumento das separações. Eu coloquei uma coisa, conversando com a Ana Paula, que os casais foram colocados no espelho, né? Sim, foi muito legal isso que ele falou. Porque o outro é só o nosso espelho mesmo, né? Mas aí os casais foram colocados dentro de casa como um espelho, olhando um em frente ao outro para aquilo que não tinha nenhuma
distração, ou seja, nenhuma válvula de escape para distrair. Tiveram que realmente, efetivamente, se olhar. E o que acontece? O outro, como meu espelho, ele vai refletir tudo aquilo que eu não curei em mim e vice-versa. Então, ele vai aflorar essas emoções. Então, relacionamentos, casamentos, que de repente demorariam 10, 15 anos, até quando se aposentassem para poder olhar para isso, foi o quê? Foi acelerado esse processo em 2 anos, em 1 ano, em 6 meses, pandêmico. Então, a questão aqui é, quantos relacionamentos sem uma nutrição saudável você já passou na sua vida? Quantas vezes você ficou nutrindo um solo de um relacionamento que não era fértil? Quantas vezes você deixa de nutrir um solo fértil porque tem medo de ser nutrida? Então, é algumas questões emocionais para você perguntar o que no seu relacionamento a dois é igual ao relacionamento dos seus pais. Porque nós vamos sim repetindo padrões de tudo aquilo que não é curado. Esse é um dos maiores números de atendimentos que eu tenho. Uma das maiores causas de depressão, de ansiedade, de baixa imunidade, tanto quando eu atendo, como com o nível de estresse. Porque quando você vive a dois, num espaço em que não há paz, não há tranquilidade, não há sossego, não há harmonia, não há um compartilhar, você gera altos níveis de estresse, porque você nunca sabe como aquilo vai proceder. Que aí não é um relacionamento saudável, pelo contrário, é um relacionamento nocivo, né? É um relacionamento nocivo. Você está num ambiente desagradável, um ambiente onde você não se sente bem, dentro da sua própria casa, seu próprio lar, que deveria ser o local mais aconchegante que você poderia estar, e você não está bem dentro da sua própria casa, porque aquele relacionamento não tem um compartilhar, não tem uma troca, né? Não tem como a Paula usa muito o termo, uma intimidade, né? Intimidade no sentido de vocês se conhecerem de fato, né? Isso tudo, tudo começa desde o início da relação, né? Começando com a preparação de cada um dessas pessoas, com tudo aquilo que a Ana Paula trouxe, com a relação que tinha com os pais, com a relação que tinha com as pessoas que conviveram, que criaram ela, ou que educaram essa pessoa. Então ela vem, vamos fazer uma analogia, né, com a alimentação, né, com a nutrição de comida. A pessoa vem com um monte de falhas, um monte de falta de nutrientes, né? E aí as pessoas querem depositar no parceiro que supra tudo aquilo que ela não teve quando foi criada, com a convivência familiar, né? Quando chegou até o planeta, né? Exato. Então, a gente volta a dizer, todo o processo de relacionamento a dois começou antes de você ser gerado, antes de você chegar nesse plano. E se a gente fizer, assim, uma analogia lógica, né? Não só energética, o seu primeiro relacionamento começa quando você começa a ser gerado no ventre da sua mãe. Quando você nasce, a sua primeira nutrição vem da mãe. E se você é homem, o primeiro amor, né, a sua primeira mulher da sua vida é a mãe. Se você é mulher, o primeiro homem da sua vida é o pai. Então, o seu primeiro relacionamento começou com o relacionamento dos seus pais. A partir daí, todas as dores que não foram curadas de forma consciente ou inconsciente, você vai repetir no relacionamento do par que você formar. Ou dos pares que você for formando no decorrer da sua existência. Então, se for que nem eu que namorei bastante, que nem o Kleber também que namorou bastante, antes de nós chegarmos um ao outro, todas as pessoas com quem eu fui me relacionando como par estavam de maneira direta e indireta representando aquilo que eu precisava olhar, curar, transformar em mim, que havia sido criado
a partir do relacionamento dos meus pais. E aí as pessoas com certeza, né, nos perguntam assim, quais os 5 passos para resolver isso? Putz, né, logo você, né? Quais passos para curar isso? E aí eu sempre tenho uma fala que é assim, toda sessão de terapia, ela é personalizada quando ela é bem feita. Toda formação de um terapeuta, ela tem um caminho personalizado. Por quê? Eu vou dar um exemplo nosso aqui, que é mais fácil para vocês entenderem. Então, eu vim de um relacionamento onde a minha mãe teve 2 namorados, o terceiro namorado foi o meu pai, ela se casou com 18 anos de idade e nunca teve outro homem, e foi um relacionamento nunca teve um outro homem até se separar dele, né? E foi um relacionamento muito doloroso, abusivo e com muitas traições. Então, quantas coisas eu, Ana Paula, precisei curar nessa minha jornada, acolher, aceitar, transmutar, ressignificar energeticamente, emocionalmente, enquanto mulher, enquanto filha, enquanto pessoa, para estar totalmente pronta para ter um relacionamento saudável. 100% saudável. Eu considero o nosso relacionamento 100% saudável. O Kleber veio de um relacionamento onde meu sogro e minha sogra só namoraram um com o outro. Foi um relacionamento de total dedicação e exclusão, né, e inclusão, perdão, um ao outro, e que não teve traição de nenhum tipo entre eles, onde eles se honraram e se respeitaram e respeitaram a família o tempo inteiro. Ele teve coisas para curar? Sim, porque meu sogro tem as emoções dele, os pais dos meus sogros tiveram as emoções deles, isso vem da nossa genética. Mas se eu olhar só para essa experiência humana, eu tinha muito mais dores de relacionamentos a 2 para olhar do que ele tinha. Então, se eu fosse olhar para mim como eu estivesse olhando para ele, podia dizer assim, em 4 sessões de terapia e 3 passos resolve os problemas do Kleber. E o da Paula, em 4 sessões de terapia e 3 passos não resolve. Ok? Nesse mundo quântico, tudo é muito mais rápido, né? E depende de muitos fatores, A gente tem muitas coisas. Depende o quanto também você está aberto para você agora, liberar né? essas questões, né? Pode ser que eu não estivesse aberto e ela estivesse. Ela teria as 3 sessões e eu 18. Sim, eu ia falar disso agora, né? Então, quer dizer, não é uma caixa lógica. Por isso que eu falo, não tem 5 passos para todo mundo. Tem os primeiros 5 passos para todos, né? Eu gosto de dizer isso. Por quê? Porque eu podia estar, como ele falou, estar aberta e resolver mais rápido, ele estar fechado e ser mais demorado. Eu estar aberta, mas eram dores tão profundas que eu precisava de mais tempo. Ele estar aberto e ter dores não tão profundas e resolver mais rápido. Uma dor que era profunda para mim, como eu tinha vivido tantas coisas, eu falava, só isso, então vamos lá. E para ele, como o relacionamento não tinha desafios, né, dos pais, uma coisa pesava muito mais do que pesava para mim. Então, tudo isso que eu tô trazendo para vocês é só para perceber que, falando de passos, né, primeiro passo importante, o nosso primeiro relacionamento começa com o relacionamento dos nossos pais. E os dos nossos pais com o relacionamento a 2 dos nossos avós. Dos nossos avós, dos nossos bisavós. E assim por diante. Segunda percepção. O quanto... A gente tem que terminar hoje mais cedo um pouquinho, né? O quanto nós estamos abertos à mudança vai acelerar os nossos resultados. Essa é uma segunda percepção. A terceira percepção, inconscientemente ou conscientemente, os seus relacionamentos serão repetições de padrões que você não curou. Ok?
Então, se você está nutrindo relacionamentos que não são saudáveis, há um lugar profundo e interno na sua alma que precisa ser olhado, visto, identificado. No mínimo, o passo mais importante da nossa experiência é quando eu me dou conta que existe algo que precisa ser visto, ressignificado e curado, a cura já começou. Isso é o mais importante. Hoje a gente precisa terminar um pouco antes, vamos levar o nosso filho numa visita técnica à noite. Mas fica aqui principalmente o convite para que vocês venham, quem ainda não se inscreveu, não me mandou um WhatsApp, não me mandou um direct, que vocês venham na nossa palestra gratuita sobre tipos de almas gêmeas, para que você possa ter mais insights e perceba que relacionamento a dois, alma gêmea, nutrição de um relacionamento é muito mais do que o casal da Cinderela, que foram felizes para sempre. Nós construímos diariamente. Nutrição diária, né? Diária. Construindo isso. Isso. Né? Nós agradecemos vocês por esse bate-papo, essa experiência que nós fizemos rápida. E daqui a pouco a gente se encontra no Clube de Leitura às 21 horas. E mais uma vez o convite para a palestra gratuita via Zoom fechada. Precisa de inscrição. Tipos de almas gêmeas. Nos vemos lá. Nos vemos lá. Gratidão a todos que assistiram a nossa live. Grande abraço. Tchau, tchau.